Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Vasco que recebeu uma punição da FIFA de transfer ban, que significa que o Vasco não pode registrar novos reforços enquanto não saldar a dívida que tem com Ricardo Sapinto. Quem não lembra da passagem do técnico Ricardo Sapinto pelo Vasco? Acho que quem lembra quer esquecer. É um técnico português que tinha trabalho de destaque pelo Braga, ganhou uma taça de Portugal por lá, que é a Copa do Brasil lá de Portugal. E assim, o Ricardo Sapinto, ele na época lá, ele estava sendo disputado pelo Botafogo e pelo Vasco, né? O torcida do Botafogo a plenos pulmões pediu o Ricardo Sapinto, a situação deles era de muito mais desespero. Só que o Vasco venceu a corrida pela contratação, mas o fato é que foram apenas 3 meses de trabalho, um trabalho que ficou muito aquém do que se esperava, e é claro, não teve sorte. Eu acho que as críticas são muito pesadas em cima do Ricardo Sapinto, a gente joga nele a culpa da eliminação da Sul-Americana, eu acho que está muito mais no Ribamar, né? E também na situação, o Vasco teve muito desfalque por causa da Covid-19, né? Durante o trabalho dele, teve surto de Covid, ele perdeu o Cano por muitas rodadas. Se tivesse o Cano contra o Defensa e Justiça, o Vasco teria avançado na Sul-Americana, que seria importante, mais dinheiro para o clube, quem sabe não teria pago o Sapinto naquele momento, né? Mas o fato é que houve essa eliminação e no Brasileirão as coisas não funcionavam, bateu o desespero e ele foi demitido, né? E assim, aí veio o Luxemburgo, o time tentou se manter na Série A, mas falhou em conseguir. E a questão é, o trabalho do Sapinto foi curto, foi decepcionante, mas é aquela situação, como eu disse, tudo isso acontecendo e tinha o fato de que o Vasco, durante esses 3 meses, não pagou o salário para ele. Pelo contrário, tem relatos que o Ricardo Sapinto estava pagando despesas de alguns funcionários dentro do Vasco, ou seja, ele gastou para treinar o Vasco. Não é tipo assim, aquele negócio de trabalho maravilhoso que você fica romantizando tanto isso, mas eu pessoalmente acho que ele veio com a melhor das intenções, mas felizmente as coisas não deram certo. Mas ele também está no direito dele de pedir salário. Ninguém quer trabalhar de caridade ou tirar do próprio bolso para tentar ajudar as situações em desespero, as pessoas em desespero lá no clube, porque se o técnico não está recebendo, que é uma das figuras mais importantes no clube, imagina os funcionários menores. Então, assim, a situação do Vasco era desesperadora financeiramente e, assim, a nova gestão, ela tá trabalhando ali para tentar resolver esses problemas, mas eles não vão pagar todas as dívidas de uma vez e alguns credores vão querer um pagamento. O Ricardo Sapinto está no direito dele. Muita gente vai criticar, nossa, isso atrapalha o Vasco. Gente, se você estivesse na mesma situação, eu duvido que você não ia querer mais de R$ 1 milhão, né? Porque você trabalhou para isso, não importa se o trabalho foi excelente ou não, porque a gente nunca tem garantia se o trabalho vai dar certo ou não, mas você assinou um contrato e você tem direito a este dinheiro. Então, o Vasco tem essa dívida e enquanto não pagar essa dívida, não pode registrar novos jogadores. Qual é a extensão do problema? Não é tão grande assim. Primeiro porque a dívida não é algo muito gigantesco, até porque foram apenas 3 meses de salário, e pelo que algumas pessoas dizem, ele não cobrou o resto do que viria pela frente, então estaria intrinsecamente falando do período de 3 meses que ele esteve no clube, e isso dá uma dívida, pelo que muita gente fala, de R$ 1,4 milhões. É dívida, mas ainda assim, com a nova gestão e tudo que está acontecendo, acho que é uma dívida que você consegue pagar sem muitos problemas, e o Vasco tem uma esperança de que o bom desempenho do Thales Magno lá na Major League Soccer, ele tem jogado muito bem por lá, faça com que eles recebam mais um bônus de transferência de €1 milhão, que seria o suficiente para pagar a dívida que eles têm com o Ricardo Sapinto. Então, assim, não é uma situação de desespero, acho que muita gente vai querer criar uma tempestade gigantesca em copo d'água. Eu estou aqui tentando explicar um pouco como é que é essa situação. O fato é que o Vasco, enquanto não saldar essa dívida, não pode contratar, mas acredito que essa situação deva se resolver rápido. Se não resolver, é um problema, até porque o Vasco sente, até depois dessa atuação tenebrosa contra o Sampaio Corrêa, que ele precisa adereçar mais qualidade se quiser ter assim, mais segurança de que voltará para a primeira divisão. Eu não sei se o Alex Teixeira já foi registrado, vamos lembrar que a janela abriu só hoje, e é hoje que você pode começar a registrar os jogadores. Você pode ter um acordo verbal, um acordo de transferência com outro clube, mas ele só vai poder jogar realmente, só vai ser jogador do seu clube quando você registrar, e a janela para registrar jogadores abriu oficialmente hoje. Não sabemos se o Vasco já registrou eles. Por exemplo, o Atlético Mineiro contratou Pedrinho, Allan Kardec, né? Contratou também o Pavon, registrou a maioria deles hoje. O Allan Kardec, como era agente livre, não precisou, né? Mas o fato é que o Pavon virou agente livre agora mesmo, então não tinha como fazer antes. Então, ao meu ver,
o Vasco aí tem que agilizar, assim, quando... acho que não era inesperado que o recurso do Sapita ser julgado logo nessa data, mas acho que o Vasco tem que agilizar aí essa situação para poder voltar ao calendário normal e poder aí fazer as negociações e reforçar o time em suas carências para garantir, quem sabe, o caminho mais tranquilo para o retorno à Série A. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.